Oi, eu me chamo Samara Lima, sou aluna de Ciências Biológicas no PUC-Rio e sou bolsista pela FAPESD no seguinte projeto: perfis metabólicos voláteis em tomate Solano licopécio, eles citados pelo polissacarídeo UVAN ou infectados por fitopatógenos. A importância do cultivo de tomate no mundo é expressiva, como podemos acompanhar nesse gráfico, os países de maior produção de tomate, incluindo o Brasil. E temos outro dado para ser realçado, que a perda global de alimentos é registrada em cerca de 40% da cadeia de suprimentos pós-colheita das culturas. Né? E quais seriam essas causas dessas perdas em relação ao tomate? Um exemplo seria doença, o outro seria a senescência vegetal, que está atrelado ao tomate ser um fruto climatério, onde tem o processo de maturação acontecendo mesmo após a retirada da planta-mãe, e com isso os tomates costumam ser colhidos ainda verdes para chegar ao consumidor após armazenamento e transporte. E esses são outros pontos que contribuem para essa perda, já que no transporte pode ocorrer fissuras que acabam agindo como portas de doenças, e o mau armazenamento com fruto contaminado pode ser um vínculo de transmissão mais rápida, né? Como podemos ver nessa imagem aqui abaixo, né? Um tomate com fissura, né? Agindo como porta de entrada desses patógenos, e um tomate já com um mofo cinzento, né? Aqui, que seria o Botrix cinerea, né? Como podemos ilustrar, né? Os vegetais infectados ou não, eles podem produzir metabólitos voláteis, mediante a interação com o ambiente e seres vivos. As plantas realizam diferentes reações biosintéticas, e estima-se que das 100 mil compostos químicos produzidos pelas plantas, aproximadamente 1.700 sejam voláteis. Os compostos voláteis são normalmente líquidos lipofílicos de alta pressão de vapor e podem atravessar membranas celulares facilmente, sendo liberados na atmosfera ou no solo. Um desses metabólicos voláteis muito conhecidos são os metabólicos voláteis florais, né? Que funcionam como atração de polinizadores específicos às plantas, né? As espécies de plantas. Mas, ao caracterizar, né, esses voláteis, a gente também observa essas características deles, que são compostos de orgânicos voláteis de baixo peso molecular, né, aproximadamente 300 Dalton, e liberados praticamente por todo o tecido vegetal, na folha, no sistema radicular e no fruto, que é o interesse desse trabalho, dessa pesquisa. E como podemos acompanhar nessa imagem aqui, a atuação dos metabólitos voláteis. Ele, em situação de estresse abiótico, né, da planta, esse metabólico volátil pode atuar estimulando espécies de reativos de oxigênio, fortalecendo a membrana celular, né? E outro exemplo seria a inibição de crescimento de patógenos de plantas in vitro, né? A atuação desses metabólicos voláteis. Efeitos alelopáticos, né? Mecanismo de senescência, como já dito anteriormente, né? O tomate tem um climatérico, então o metabólico volátil, né, atua no mecanismo de senescência. E um exemplo aqui ilustrado da repelência de herbívoros e atração de parasitoides de herbívoros pela vespa, pela a planta e a larva aqui. E estímulos de priming induzindo mudanças epigenéticas. E também o efeito priming de induzir a defesa vegetal. E como a gente tem esses voláteis, né, a gente vai focar na função de defesa, né? Como já dito anteriormente, a defesa da planta ela é estimulada a partir de um estresse abiótico ou de uma herbivoria, e também por eliciadores, né? Eliciadores apresentam um papel no desencadeamento ou estímulo de mecanismos de defesa de uma planta, né? A gente pode se guiar para essa figura aqui, né? E ver a via de biossíntese de metabólicos voláteis, né? Por meio da atuação e de regulação, são sintetizados de várias vias de desenvolvimento e de defesa. Metabólitos voláteis, né? E de defesa das plantas sintetizadas através de um ramo de hidroxiperoxidase liase da via das oxilipinas, produtos oxigenados derivados dos ácidos gástricos. Ácidos gástricos esses que têm importância naquele grupo, daquele número inicial que eu falei, de 1.700 compostos voláteis.
né? Eles são as classes dominantes, juntos com os terpenoides, os derivados de ácidos gástricos. Desse modo, né, o projeto tem a ser realizado com os seguintes objetivos: analisar o perfil dos metabólitos volados de tomate pós-colheita, tratado com polissacarídeo isolado de uva fasciata e ou infectados por Botrytis cinerea, e verificar se ocorreu a indução de produção de voláteis pelo ericiador. E com isso, né, vamos seguir a seguinte metodologia, né, com o desenvolvimento experimental que compreenderá tomate, solânico, péssimo, sweet grapes, né, orgânicos e vermelhos, pelos 3 tratamentos. O primeiro tratamento, né, seria banhado em solução de 1 mg de uvan por 30 minutos. O segundo seria o controle, sem uvan, sem Botrytis cinerea, banhado em água por duração de 30 minutos. O terceiro seria inoculado por Botrytis cinerea. Todos eles em potes hermeticamente fechados, né? Onde tem essa preocupação do espaço, que está destacado aqui na ilustração, né? Esse esquema, chamado headspace, que é o espaço entre o tomate e a fibra da seringa, né? Da seringa de SPME. Então, ela vai ficar nesse pote, né? Por 60 minutos, absorvendo todos esses metabólitos voláteis. E desses 3 tratamentos terão amostras, né, em diferentes momentos, em 0, 3, 6, 9, 12, 24 e 48 horas. Então, tudo isso será analisado por GCMS. E, por fim, né, teremos resultados esperados, né, após essas análises, observar a diferença na composição ou na concentração de metabólitos voláteis entre os tomates controles e os tomates tratados com VAM, bem como observar a diferença entre os perfis metabólicos obtidos com tomates elicitados e os tomates infectados. E, por fim, né, eu agradeço a organização do evento e os outros autores, né, que seria Dora Costa, a Tiffany Figueira, Silo Taviano, a Daniela Alviano, Antônio Jorge da Silva, todos da UFRJ. Obrigada, pessoal. É isso.